Muita paz para todos nós, que possamos realizar aqui o nosso encontro com muita tranquilidade e harmonia para procurarmos absorver o máximo possível os ensinos que são os ensinos do Cristo para nós. E também aproveitamos para cumprimentar toda a plateia dos irmãos que estão no campo espiritual e que vêm acompanhar os estudos das casas espíritas, porque a palavra útil atende a todos os planos, a todas as dimensões, e a missão do Cristo foi justamente nos dar esse legado, né? O legado dos ensinamentos que poderão nos conduzir aos planos mais elevados da vida. Muito bem, então hoje nós vamos explorar o tema A Porta Estreita, o qual é encontrado em dois dos evangelhos sinóticos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. No caso do Evangelho de Mateus, ele está inserido no Sermão do Monte, no último capítulo referente ao sermão, porque o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele ficou registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do Novo Testamento. E neste último capítulo 7, onde se insere o Sermão do Monte, nós vamos ver que se encontra o ensinamento do Cristo, a explicação do Cristo, né, sobre a porta estreita. Já o evangelista Lucas situa esta passagem em outro momento e de uma forma um pouco mais extensa, com mais detalhes, no capítulo 13 do seu evangelho. Jesus, como mestre educador, ele frequentemente se utilizava de certas estratégias pedagógicas a fim de provocar, de estimular as nossas reflexões. Por isso nós encontramos com muita generosidade nos evangelhos uma linguagem simbólica que é enriquecida por metáforas, por alegorias, por parábolas, porque foi uma das estratégias, né, uma das formas que Jesus se utilizou para que a gente pudesse memorizar os seus ensinamentos e que também fizéssemos um exercício de introspecção, de interpretação daquilo que ele estava querendo nos transmitir. Então vamos observar que no estudo da passagem, essa que nós vamos ler aí sobre a porta estreita, Jesus vai apresentar um pai amoroso que estabelece nos roteiros de nós, seus filhos, uma passagem estreita e difícil para acesso à felicidade, enquanto que a porta larga e fácil nos conduzirá à perdição, a ponto de serem poucos os que se saem bem nessa escolha. Por qual porta que eu vou passar? Então, vamos inicialmente explorar o registro de Mateus no Sermão do Monte, como dissemos, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Disse assim Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e são muitos os que por ela entram. Mas estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Muito bem, então a palavra forte, a qual Jesus nos impressiona com o trecho, é porta. E a gente sabe, né, que na vida comum, uma porta nos remete a ideias distintas, a depender do seu estado, aberto ou fechado. Uma porta aberta, ela implica um local de passagem, a possibilidade de acesso, uma entrada, um caminho, uma abertura, um ingresso, uma admissão, uma facilidade. Por outro lado, a porta fechada implica barreira, impedimento, bloqueio, empecilho, obstáculo, entrave, dificuldade.
Então Jesus se valeu desses simbolismos para nos trazer essa lição. Então, geralmente nas edificações, as portas possuem, como sabemos, dimensões distintas para se adequarem às necessidades de utilização dos vários cômodos. Então, as portas podem ser estreitas ou largas. Assim como a aberta nos remete à facilidade de acesso e a fechada ao impedimento, uma porta estreita dá a entender dificuldade de acesso, ou que nem tudo ou nem todos poderão atravessá-la. Mas a porta larga, ao contrário, sugere não haver restrição alguma, sugere uma maior facilidade. Então Jesus utilizou esse símbolo da porta como sendo a passagem ou a mudança de uma certa condição para outra. De um lado, a porta estreita, e antes de atravessá-la, nós temos uma determinada condição. Vamos pensar assim, uma condição espiritual, uma condição que a gente pode dizer que é pior em relação a uma condição que pode ser melhor depois que nós conseguimos atravessar essa passagem estreita. E no caso da porta larga, podemos dizer que é o contrário. A condição anterior pode ser até melhor do que a condição posterior, porque larga é a porta da perdição. Muito bem, então a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos nossos próprios deveres, o que o homem só consegue realmente quando ele se sujeita à extinção dos seus próprios vícios, das suas próprias paixões negativas. Os deveres que a vida nos impõe representam, na verdade, um programa de aprendizado e de sublimação para os nossos espíritos, que foi, na verdade, traçado esse programa antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs ou se dispôs a cumprir. O que nós podemos dizer a respeito disso? Não vamos, naturalmente, generalizar, mas vamos dizer que existe uma categoria de espíritos a qual provavelmente a maioria de nós nos inserimos nessa categoria, que nos é dado escolher certas situações que vão ocorrer na nossa próxima reencarnação. É como se apresentassem para nós, os espíritos superiores, uma proposta, um desafio. Como que nós vamos reparar erros cometidos em reencarnações anteriores. Por isso não devemos generalizar, porque em muitos casos essa nova situação ou essas dificuldades serão impostas. O espírito não poderá optar se ele deseja ou não passar por aquela prova. Ele vai ter que passar. Mas, depois que se alcança uma determinada categoria, um certo nível de progresso espiritual, muitas vezes certas coisas não são consultadas. Você está com essa pendência, você gostaria de passar, você quer nessa próxima encarnação, você já quer tentar superar esses obstáculos para poder ir quitando seus débitos com a lei de Deus? Então, isso é uma questão muito interessante que o Espiritismo nos traz, né? Porque muitas vezes o atendimento a esses deveres que nós dissemos há pouco, que nos levam ao aprendizado e à sublimação, esses desafios, essas missões que vêm para nós, na reencarnação, e que nós não recordamos esses momentos do nosso comprometimento, porque quando nós reencarnamos vem o esquecimento do passado, o nosso aparelhamento intelectual, cérebro físico, ele impede que nós recordemos aquilo que nós estávamos fazendo no campo espiritual. Então, muitas vezes, esses deveres são árduos, porque eles se contrapõem, na verdade, aos nossos hábitos, aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer. Como citou Paulo, o nosso homem velho, que precisa mudar de roupa e vestir a roupa do homem novo, uma transformação para o progresso e evolução do espírito.
Então, nós precisamos, ao assumir essas condições, retificar as nossas concepções e nos adequar, na verdade, à harmonia das leis cósmicas, que nós ainda não aprendemos perfeitamente. Então, a estreiteza da porta, ela traduz, por assim dizer, uma crise no nosso processo evolutivo, na qual nós, como seres imortais, somos convidados a uma transcendência, ao abandono de certos hábitos, de sentimentos próprios de fases primitivas da nossa evolução. E, infelizmente, nós nos apegamos a eles com certa insistência, por ignorância do processo evolutivo, por não compreendermos, de fato, qual é o ganho, qual é o lucro em nós abrirmos mão de certos prazeres e facilidades que a porta larga está simbolizando, para nos apertarmos, né? Para nos sujeitarmos às dificuldades, a sacrifícios que vão nos levar a uma melhor condição espiritual. Muito bem, vamos acompanhar agora então o trecho que está em Lucas, que é um trecho maior que o de Mateus, ele é bem maior. Vamos pedir a paciência dos irmãos, que nós vamos fazer a leitura completa de Lucas, do capítulo 13, dos versículos 23 a 30. Está registrado assim: Alguém perguntou Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes, forcejai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Quando o dono da casa se tiver levantado e houver fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença e tu ensinaste em nossas praças. E ele vos dirá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e vós, excluídos dele. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e hão de reclinar-se à mesa do reino de Deus. E então há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Bom, nós podemos dizer que uma leitura apressada desta passagem poderia nos conduzir à conclusão de que a maioria da humanidade fatalmente sucumbirá, vítima dos seus próprios equívocos. Mas nós devemos salientar e ponderar que Jesus também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então nós podemos concluir que a obra da própria redenção, ela é trabalhosa, mas todos somos capazes de realizá-la. Nós devemos imaginar, né, que se Deus criou seres destinados à perdição, isso seria incompatível com a sua própria bondade. Então ninguém se torna sábio e bondoso de repente, de uma hora para outra. Mas a sabedoria e a bondade são metas definidas por Deus para todos os espíritos. Então nós haveremos de alcançar esse nível de bondade necessário a que nós nos aproximemos do Pai, aproximemos da luz, assim como também de sabedoria, que é justamente a união do amor com o intelecto, com a inteligência. Então, ante a pergunta feita a Jesus, registrada em Lucas, são poucos os que se salvam, Jesus alerta que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Então, o mestre, na verdade, está advertindo que não adiantam a fé e a devoção. O indispensável é o esforço pessoal na luta. Somente fé e devoção não é suficiente para nos elevar como espíritos
em termos de progresso espiritual. E Jesus também esclarece que nada vale a procedência, a raça, nem tampouco o rótulo doutrinário, o rótulo religioso. Isso não garante evolução, não garante lugar, o nosso lugar à esquerda ou à direita do Pai. Isso é um engano. Na verdade, a doutrina espírita vem trazer para nós a luz do entendimento de que nós havemos de conquistar esses, vamos dizer, prêmios no campo espiritual de acordo com aquilo que nós realizarmos durante as nossas encarnações, principalmente quando estivermos na matéria, que é onde vêm as maiores tentações para o espírito. Então, se nós conseguimos ser bem-sucedidos em nossas experiências terrenas, aí nós podemos afirmar que haveremos de conquistar essas recompensas espirituais, a felicidade verdadeira, o nosso verdadeiro galardão, nós haveremos de conquistar no plano espiritual em função das nossas posturas, da maneira como nós nos conduzimos durante a nossa vida na matéria, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ou seja, só dizer que tem fé, só ser devotado, só realizar rituais, realizar uma série de cerimônias exteriores, isso não vai realmente garantir a nossa presença em, digamos assim, lugares que vão nos favorecer no plano espiritual, na outra dimensão. Então, os salvos, como disse Jesus, chegarão de todas as partes, de todas as raças, e muitos dos que parecem ser os últimos serão os primeiros, e vice-versa. Por quê? Muitas vezes nós, na nossa vida, na convenção humana, nós consideramos últimos muitas categorias de pessoas por sua aparência, por sua raça, ou às vezes por sua conduta, diferente da nossa, mas é um julgamento totalmente equivocado. Nós precisamos compreender como que a lei de Deus avalia a todos nós. É preciso estudar a lei através dos ensinamentos do Cristo. E é por esses ensinamentos que nós vamos entender que o que nos torna primeiros é justamente a humildade, a caridade, o amor, a capacidade de perdoar. Então são todos esses predicados do Espírito. E os últimos serão justamente aqueles que não cumprirem com essas metas do Espírito, né? Os vaidosos, orgulhosos. Nós estamos falando de nós mesmos também, né? Todos os momentos em que nós todos somos vaidosos, orgulhosos, que nós pensamos o mal, que nós desejamos vingança, que nós somos egoístas. Então, quando nós praticamos essas atitudes extremamente materialistas e passionais, nós ficamos em último lugar para a fila que vai adentrar, vamos dizer assim, o céu, né? O paraíso, que no Espiritismo nós entendemos que não existe, mas apenas uma morada melhor, um mundo mais avançado no campo espiritual. Jesus, quando se dirigiu aos sacerdotes e aos doutores, Mateus registrou no capítulo 21, versículo 31, ele disse assim: em verdade vos digo que os publicanos, ou seja, os pecadores para os judeus, e as meretrizes, as prostitutas, entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Olha que frase de Jesus. Ele estava se dirigindo a uma casta de doutores, de estudiosos, de sacerdotes, daqueles considerados primeiros em suas religiões, os sábios de suas religiões, os donos da religião judaica, digamos assim. E ele diz que os pecadores e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus, porque essas criaturas a quem Jesus estava se dirigindo não compreendiam muito bem o que era esse reino dos céus. Eles não eram capazes de entender esse conceito que nós vamos explicar daqui um pouco. Então, pouco, na verdade, são aqueles que se esforçam
por subir, que se dignam a praticar os sacrifícios pessoais, sacrificando a própria personalidade para se transformarem em criaturas mais adequadas aos planos divinos, que começa, como dissemos, pelos gestos de humildade e de entender que o próximo deve estar sempre em primeiro lugar. Então, a grande massa da humanidade, ela ainda vive, no comodismo da matéria, nos interesses imediatos, nessa estrada da perdição, digamos assim, não no sentido do inferno, nem da perdição eterna, mas no desvio do caminho certo. Então estão, na verdade, todos nós estamos, quando agimos assim, perdidos no matagal das ilusões, podemos dizer, na floresta dos enganos, por ignorância de conhecimento da lei e daquilo que nós realmente devemos direcionar os nossos pensamentos e os nossos atos para que haja progresso espiritual em nós, do nosso espírito. Então, muitos pensam que esse caminho é o caminho para se alcançar um estágio melhor, o reino de Deus, é a devoção piedosa, ou estudos cerebrais de vocábulos, ou ações milagreiras de puro, vamos dizer assim, mediunismo mecânico nas casas espíritas, e outros de conversações com desencarnados, ou seja, só o fato de estarmos praticando a mediunidade no nosso meio espírita, conversando com entidades que já desencarnaram, isso não é suficiente para nos elevar. São recursos, faz parte dos vários recursos que nós precisamos agregar para nos ajudar a entender a necessidade de nossa transformação íntima, para que a gente se disponha realmente a passar pela porta estreita dos deveres que nós devemos cumprir para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos, e sairmos do campo das ilusões. Então não bastam os atos externos, sejam da religião, da devoção, sejam da convivência com Jesus. Olha o que ficou registrado no capítulo 26 de Lucas. Eles dizendo para Jesus, comemos e bebemos contigo. Isso não é suficiente. Nem o acolhimento que fizeram de Jesus. Falaste em nossas praças, está registrado em Lucas. Então Jesus diz que isso não é suficiente. Tem só uma coisa que realmente é a essencial: evoluir. E essa evolução, ela precisa ser de dentro para fora. Não devemos julgar as pessoas pelas aparências, porque muitos que parecem pecadores são mais santos do que aqueles que se apresentam como virtuosos. Essa é que é a verdade. Muitos que procuram entrar no reino, ou seja, para ter esse encontro sublime com a divindade, não conseguem justamente por falta de evolução. Então não se trata de falta de merecimento, mas realmente do grau evolutivo de cada um. São degraus que nós precisamos realmente conquistar para conseguirmos alcançar a verdadeira felicidade. Então, como diz o nosso irmão Carlos Torres Pastorino, ele tem uma frase que diz assim: não é o fato do cálice ser de ouro que o fará ter maior capacidade de conteúdo do que uma jarra de barro ordinário. Todos os dois vão ter a mesma capacidade de conteúdo. Não é o exterior que importa, é o que cabe dentro. É quanto mais sabedoria dentro do jarro, melhor, ou dentro da taça, melhor. Então, uma das portas vai nos levar à perdição, a outra porta nos leva à vida. E nós precisamos justamente compreender a diferença de uma coisa e de outra. Porque todo o ensinamento que Jesus legou à humanidade, ele almejou que nós conseguíssemos conquistar o reino de Deus ou o reino dos céus. Por várias vezes foi comentado que o reino de Deus ou o reino dos céus era algo meio indefinível. Jesus sempre colocou essa definição por meio de comparações, de parábolas, mas Lucas
foi aquele que registrou o ensino direto do Cristo sobre o reino. Foi o único momento que Jesus explicou o reino de Deus. Está em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, quando ele disse assim: interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: não vem o reino de Deus de modo ostensível, ou seja, com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ali, eis porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, muitas traduções, em vez de dentro de vós, traz entre vós, mas são alegações ocas nas interpretações e nas traduções. Na verdade, o reino está dentro, porque a pergunta feita a Jesus foi em relação ao tempo. Quando virá? Por que isso? Porque esperavam erroneamente os judeus que o reino de Deus fosse algo humano, apesar de ser divino, fosse algo com benefícios humanos, que viria com reis, com pessoas da corte, com ministros, com exércitos, e que terminaria, encerraria o domínio romano, que era odiado pelos judeus. Mas quando realmente iria surgir isso no cenário, né, da Palestina? Então, se quem indaga não está à altura de entender, não vai entender nunca. Mas se estiver preparado, perceberá todas as sutilezas do ensinamento. E a resposta de Jesus foi muito clara. E mesmo assim, nem os fariseus e muitos dos que se diziam ou se dizem cristãos compreendem esse conceito dado por Jesus e distorcem a transparência de suas palavras. O reino de Deus não é um reino terreno. O reino de Deus é um estágio evolutivo. Então, assim como dizemos reino mineral, reino vegetal, reino animal, podemos dizer reino hominal, um outro estágio, né, que é o estágio que nós estamos, nós humanos. Nós também dizemos reino celeste, reino divino, reino de Deus, reino dos céus. Portanto, é um estágio acima do nosso estágio hominal. Então, o reino de Deus está dentro de nós, por mais atrasados que sejamos. Isso aqui é muito interessante. O reino já faz parte de nós. Nós é que precisamos aprender o que fazer para que esse reino possa se manifestar por nosso intermédio. Então, assim como, por exemplo, podemos dizer que a árvore está na semente, a borboleta está na lagarta, a ave está no ovo. Podemos dizer que o corpo do homem está no óvulo fecundado pelo espermatozoide, assim como o adulto está no recém-nascido. Ou seja, nós somos um potencial. Nós temos o potencial, melhor dizendo, né? Então é uma questão mesmo de conscientização e de desabrochamento. Nós precisamos conscientizar da presença do reino de Deus em nós e permitir que ele se desabroche. Mas isso não é com passe de mágica, é com esforço pessoal. Então, para nós conseguirmos entrar no reino de Deus, nós precisamos realmente nos esforçar, subir certos degraus. Não é possível dizer quando que o reino virá, mas todos nós o alcançaremos nessa condição que nós acabamos de explicar, pelo esforço pessoal. Então, o reino de Deus, na verdade, o reino dos céus, para ser conquistado, ele é um gigantesco passo, né, para o nosso avanço espiritual e que não se vê de fora, não pode ser observado com os nossos olhares humanos, porque ele chega silencioso, como o nascer do sol, quando, sem o menor ruído, envolve a luz da terra. É assim que o sol faz conosco. Então, o reino de Deus vai chegar em nós à medida que nós formos compreendendo a lei e aplicando-a, o que vai envolver diretamente a mudança de nossas ações e as nossas posturas perante os semelhantes, perante aqueles que estão próximos de nós. Agora nós vamos dar um pequeno salto para o Livro dos Espíritos e vamos lá na questão 895, quando Kardec perguntou o seguinte:
postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Foi a pergunta de Kardec. Os espíritos superiores que assessoraram Kardec na codificação através dos médiuns, eles responderam o seguinte: então, qual o sinal mais característico da imperfeição? A resposta foi: o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o seu futuro. Olha, a resposta foi para nos mostrar a necessidade do nosso desapego das questões materiais. Aquele que consegue passar uma existência mais desapegado à matéria, ao dinheiro, à riqueza, aos postos, às convenções humanas, aquilo que lhe dá destaque, que lhe dá, posições, poder. Então, quem consegue adentrar a porta da humildade e abre mão, não vamos dizer que é fazer um voto de pobreza e abandonar tudo que é material. Não, não é isso. É saber usar com sabedoria, pensando no próximo e sem apegar-se, sem apego, para nós não adentrarmos o campo espiritual na desencarnação, sofrendo porque nós deixamos para trás aquilo que nós não conseguimos levar conosco. Então, essa que é a questão. E nós podemos ainda deduzir de O Livro dos Espíritos que as paixões humanas, elas não são negativas por princípio, na medida em que se encontra na natureza e tudo que Deus faz é bom e tem utilidade providencial. Vamos ver a questão 907, que trata desse assunto da seguinte maneira. Kardec perguntou: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí os espíritos respondem: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, ter paixão por alguma coisa, ter vontade por alguma coisa, não é o problema. A questão é o abuso, é o exagero, é o excesso que se faz desse tipo de sentimento. E na questão seguinte, os espíritos respondem assim: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que se passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então nós temos que tomar muito cuidado realmente com o excesso que nós temos nas nossas paixões humanas, aquilo que a gente se apega muito e o uso que nós fazemos desses sentimentos. Então Kardec deixou registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal, que é a condição espiritual do planeta Terra. Nós temos aqui encarnados no planeta, vivendo na atmosfera espiritual do planeta, um número muito maior de pessoas cometendo o mal do que cometendo o bem. Por isso que nós ainda estamos no estágio de provas e expiações. A Terra ainda vai ser elevada a mundo de regeneração quando esse jogo virar, ou seja, a maioria dos espíritos aqui passar a praticar o bem. Aí nós vamos começar aqui um mundo de regeneração. Então Kardec continua anotando: e estreita a porta da salvação,
porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Ou seja, muito poucos procuram essa porta das dificuldades, abrir mão, né, das coisas que deve abrir, que está levando a vícios, a desregramentos. Poucos se dedicam, né, ou se dignam a isso. E aqui a palavra salvação, é preciso compreender que salvação está se referindo ao próprio Espírito salvar-se de situações desfavoráveis no futuro. Salvação significa progresso espiritual. Então, a porta da salvação é aquela que nos leva a uma condição espiritual melhor, onde nós seremos espíritos mais iluminados, mais alinhados à lei de Deus, mais capazes de manifestar o Cristo por nosso intermédio, ou mais cristificados. Mas Kardec diz uma coisa interessante, ele fala que com a unicidade da existência, ou seja, com o entendimento que nós vivemos apenas uma vida na Terra, né? Encarnamos, nascemos junto com o corpo, morremos e vamos para um paraíso ou uma pena eterna. Então, isso é a ideia da unicidade da existência. Então, quando se pensa assim, o homem acaba entrando em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela precisa dar ao homem outras oportunidades dele progredir. Não pode ser estanque. E a bondade de Deus é justamente em nos dar um mecanismo de perdão. Como é que Deus atua conosco em relação a perdoar as faltas que cometemos? É nos dando novas oportunidades para agirmos de forma diferente. Então, práticas em que a gente faz algumas orações, ou que alguém nos abençoa e nossos pecados estão perdoados, isso, na verdade, é uma prática ilusória, porque é muito fácil agir dessa forma. Nós precisamos compreender, em primeiro lugar, quais erros cometemos. Então, precisamos conhecer a lei, para entendermos isso aqui está errado. E uma vez tendo reconhecido esse erro, nos arrependemos, então vamos atuar na direção de recompensar aquilo que nós fizemos, tomando outras atitudes, caminhando numa direção oposta à do erro que nós tivermos feito. Então, quando há o conceito da anterioridade da alma, da pluralidade dos mundos, segundo Kardec, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Muito interessante esse pensamento de Kardec, que quando nós imaginamos várias vidas, várias reencarnações, né? Esses ciclos reencarnatórios, o nosso passado se liga ao nosso presente e ao nosso futuro. Fica tudo interligado por uma solidariedade com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o espírito encarnado, ele vive justamente este grande desafio: desapegar-se dos atrativos materiais que lhe trazem conforto, satisfação ou preguiça, dos prazeres orgânicos que destroem a sua saúde, que viciam, dos estímulos passionais que o enceguecem. Então, a porta larga, que em geral é tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos, está intimamente relacionada aos vícios materiais e morais, às festas mundanas, aos prazeres e ao sexo desenfreado, desregrado, não é? E a porta estreita seria o esforço de aperfeiçoamento moral, o sacrifício da nossa própria personalidade em busca de um bem comum, a renúncia de prazeres passageiros. O espírito irmão X, ele deixou as seguintes orientações para uma desencarnação tranquila. Ele dá as seguintes dicas:
Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. Não se renda à tentação dos narcóticos. Se tiver dinheiro, não adie as doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Em família, observe cautela com testamentos. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Então, são pensamentos muito interessantes esses do irmão X, né? Boas dicas, boas orientações para todos nós. Nós estamos a alguns minutos de encerrarmos a nossa apresentação e nós gostaríamos de trazer para o encerramento e para a nossa reflexão a mensagem do Espírito Emmanuel, não poderíamos deixar de fazê-lo, que está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 12, intitulado A Senda Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, em Lucas, capítulo 3, versículo 24. Emmanuel, então, registrou assim: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietem a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado, as leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apegam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhas a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Uma mensagem maravilhosa, né? Vou repetir. Livro Ceifa de Luz, capítulo 12, A Senda Estreita, pelo Espírito Emmanuel. Uma mensagem que merece ser lida, relida e interpretada em cada uma de suas facetas, em cada uma de suas particularidades. Mas nós vamos, assim, para fazer um encerramento com chave de ouro, apenas repetir essas últimas frases de Emmanuel.
Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesma as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Então, o círculo das vantagens terrenas é enganoso para o espírito eterno. Ele orienta: porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Ou seja, renúncia do quê? Dos nossos desejos, dos vícios, daquilo que nos tira da senda, do caminho da nossa elevação. Então, a renúncia é abrir mão daquilo que nos dá satisfação, mas que não vai fazer bem para nós em termos espirituais. É justamente a passagem pela porta larga. Não desdenhas a provação e o trabalho, ou seja, devemos encarar as nossas provações, as dificuldades, com uma certa alegria, com uma certa satisfação, sabendo que tudo está no campo do nosso aperfeiçoamento e da nossa sublimação. É por isso que surgem esses obstáculos, essas dificuldades adiante de nós. E ele pede que a gente faça isso com abnegação e com suor, com vontade, com sacrifício. E a frase que vai fechar, vamos repetir, mais uma vez, esse lindo desfecho do Espírito Emmanuel. Em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, ou seja, do eu-egoísmo, o nosso egoísmo falando mais alto. E a porta estreita é sempre o amor para os demais, Amor é para fora. O amor intraduzível e incomensurável de Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso estudo nesta apresentação ao Grupo Sheila, ao Grupo de Estudos dos Surdos Espíritas, com muito carinho, desejando a todos muita paz para os nossos lares. Que Jesus nos abençoe.